Hoje iremos falar um pouco sobre a prevenção das varizes. Este é um problema que afeta mais o público feminino devido às questões hormonais. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, há uma prevalência média do quadro de varizes em 38% da população brasileira, sendo 30% homens e 45% mulheres. Além de buscar o tratamento mais adequado, pessoas com esse problema precisam adotar novos hábitos de vida e também alguns cuidados no seu dia a dia. Quer saber quais? Então nós vamos conversar com o Dr. Guilherme Jonas para saber um pouco mais disso tudo. Bom dia, doutor Guilherme, bem-vindo de volta, alegria tê-lo aqui. Bom dia, Maninha. Prazer enorme estar com você aí. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã da Piedade. Por favor, contem comigo que eu puder ajudar. Doutor Guilherme, esse assunto é bem recorrente aqui, né? Mas a gente precisa voltar porque a gente sabe que a população, muita gente tem, né? Então eu queria, assim, o que são varizes? Olha, e você fez uma introdução muito correta, muito coerente, né? Então veja, a doença de varizes, ou seja, as varizes, às vezes grossas, dilatadas, tortuosas, visíveis, aparentes, saltadas, como são popularmente conhecidas, né? Aquelas veias que ficam quentes, que queimam, que pesam, que cansam, que levam no final do dia a vontade de botar a perninha para cima. A gente já sabe também que elas coçam, podem dar câimbras ocasionalmente, podem deixar a pele seca, em casos avançados podem evoluir em complicações como feridas, como entupimento, trombose, esse tipo de coisa. Bom, mas estatisticamente os números são até maiores. Ele sabe que se a gente dividir pela população etária, acima dos 50 anos, mais de 50% da população vai ter doença de varizes. E acima de 70 anos, mais de 70% da população vai ter doença de varizes. Ela é mais comum na mulher, ela afeta principalmente as mulheres, numa proporção de 3 a 4 para 1. Ou seja, a cada 3 a 4 mulheres acometidas vai ter um homem acometido. E hoje nós estamos vivendo uma situação preocupante, porque houve uma redução drástica no número de cirurgias e tratamentos de varizes nas redes conveniadas ao SUS. Então, ou seja, as pessoas com a questão da pandemia, do Covid, elas deixaram de ser assistidas a contento, deixaram de tratar suas veias doentes, as suas varizes, e o que causa isso, ou seja, essa repercussão, essa mudança, esse ambiente, precisa ser entendido para poder prevenir. Nós estamos falando, Maninha, de uma doença genética passada de gerações, pai para filho, avô para neto, e também relacionada ao envelhecimento. Então, nós estamos falando de uma doença crônica, incurável e progressiva, que piora. Nós precisamos ter esse cuidado, esse entendimento. Então, aos primeiros sintomas, as veias doentes, aparentes, grossas, saltadas, dilatadas, tortuosas, varicosas, procure um especialista e vá cuidar da sua saúde. Muito mais do que tratar as veias doentes, é cuidar da sua saúde. Doutor, essas varizes na perna, né, que nós estamos conversando hoje, elas são hereditárias? Sim, então deixa. A principal causa é a genética hereditária. Quando a gente fala de hereditária, é quando passa de pai para filho, de avô para neto. Ou seja, existem alterações nos genes que durante as gerações eles vão sendo herdados. Então essa é a hereditariedade e a genética associada. Tá? Mas não só a genética. Nós precisamos entender que o envelhecimento, que ninguém está livre, mas hoje existem fatores ambientais que estão acelerando os sintomas, acelerando as manifestações, deixando cada vez mais precoces. Ou seja, obesidade, o sedentarismo, o hábito de fumar cigarro, hormônios, gravidez. Vários são os fatores que aceleram o aparecimento da doença. Entendi? Doutor, cruzar a perna quando está sentado, usar salto alto, subir escada, isso causa varize?
São mitos. Infelizmente, eles não procedem, não têm qualquer relação. Então, vamos lá. Salto alto não causa varizes, a doença genética relacionada ao envelhecimento. Mas o salto alto atrapalha a musculatura da panturrilha, que é o nosso coração periférico, coração fora do peito. Músculo de panturrilha fraco, você vai ter também uma dificuldade para o sangue voltar do pé para o coração. Tá? Então, o problema do salto é mais osteoarticular, principalmente do tornozelo, porque ele causa uma instabilidade do tornozelo e um enfraquecimento da panturrilha. Mas a doença é causada por alterações genéticas hereditárias relacionadas ao envelhecimento. Cruzar a perna, já foi provado, não tem relação. Então, essa coisa de cruzar a perna, não. Mas ficar muitas horas assentada na mesma posição, ou muitas horas em pé na mesma posição, seja parado, assentado ou parado em pé, piora os sintomas e predispõe a casos mais avançados ao longo de um tempo. Aquela pessoa que trabalha muito em pé, um cabeleireiro, um garçom, um ascensorista, ou aquela pessoa que só trabalha sentada, por exemplo, no escritório. Além disso, existem outros mitos. Subir escada é um ótimo exercício para a panturrilha. Então, tanto não causa varizes como é protetor. Ao contrário, faz bem subir escada, faz bem. Depilação com cera não causa varizes, musculação não causa varizes. Então, são vários mitos, né? Mas nós não podemos esquecer que a causa é genética relacionada ao envelhecimento. Uhum. Dieta e exercícios físicos previnem os vasinhos? Fundamental. Vamos entender? De novo, se a doença é genética relacionada ao envelhecimento não há nada que a gente possa fazer. Mas se você tem a genética, se você é filha de mãe com varizes, se é filha de pai com varizes, se na família todo mundo tem, já operou, já evoluiu para casos graves como flebites, tromboses, o ideal é prevenir e cuidar no começo. Então, tanto importante quanto ao aparecimento dos sintomas, procurar um angiologista para fazer uma avaliação, um entendimento da doença, do que se trata, também é importante tentar frear essa genética. E como que a gente freia a genética? Dieta e exercício físico. Então, uma boa alimentação, um cuidado com o peso, um cuidado com a balança, faz todo sentido. O exercício físico ele é fundamental, não só para o reforço muscular, já que existe um equilíbrio perfeito entre músculo, osso, articulação, nervos e circulação, mas também entender que pessoas que têm peso acima, sobrepeso, obesidade, elas têm que, a circulação tem que se adequar, então elas sofrem mais. Pessoas que são sedentárias, veja, circulação não tem nada a ver com ficar parado, circulação tem a ver com movimento. Então, cuidar do peso, fazer exercício físico, são as armas mais poderosas que a gente tem para frear essa doença, para frear a manifestação genética, e a gente só tem o aparecimento dos sintomas na terceira idade, bem depois da velhice. Entendido? Entendi. Claríssimo. Doutor Jonas, esses vasinhos, se não tratados, eles vão caminhar para grandes varizes? É o contrário. Na verdade, 80% dos vasinhos, seja aqueles iniciais vermelhinhos, ou aqueles um pouco mais antigos, azulados, estão sendo alimentados por pequenas varizes internas. Então, vasinho não é doença, vasinho é sintoma. E tem alguma coisa internamente alimentando aquele vasinho. Então, veja, a varize já existe internamente. Não é o vasinho que vira varize. O vasinho só existe porque existe, em 80% das vezes, uma varize alimentando aquele vasinho. E é aí que a gente brinca, né? Olha, trata a varize interna, trata o problema, que o vasinho morre de sede. Não vai ter sangue para chegar para alimentar aquele vasinho ali. Então, e a gente sabe que do ponto de vista estético, mais de 90% das vezes, tratando apenas as veias que alimentam os vasinhos, as veias nutridoras, essas microvarizes que estão alimentando esses vasinhos, a gente já tem um benefício estético satisfatório. Doutor Jonas, chegou uma pergunta aqui no chat falando que as varizes correm o risco de estourar, de embolar? Sim, sim. Vamos entender? Vamos. Então, veja, criou-se um grau de fluxo sanguíneo hipertensivo, ou seja, sangue que era para voltar do pé para o coração através das veias normais, que tem válvulas internas e que não deixa o sangue represar, ficar parado. Mas essas válvulas adoeceram. E esse sangue voltou e acumulou nas pernas. E esse excesso de sangue acumulado
vai gerar uma pressão que vai abrir aquelas veias fininhas, escondidas, que não se vê. E agora elas estão cheias de sangue, cheias de alta pressão, elas estão dilatadas, elas estão tortuosas, elas estão visíveis, elas estão saltadas. Só que a perna não cresce mais. Então, as veias não param de crescer e se dilatar, mas a perna já parou de crescer há muito tempo. Não tem espaço para elas crescerem. E aí começa o risco maior das complicações. Paradoxalmente, às vezes é o ponto que incomoda menos. Dói muito, queima muito no começo, enquanto essas veias estão começando a dilatar. Mas quando elas já ficam grossas, começam a embolar, porque não tem espaço físico lá dentro da perna, então elas vão embolando, crescendo sobre si mesmas. E além disso, ela não para de crescer. Então ela pode crescer, 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 até estourar. Úlcera varicosa, como uma úlcera, uma ferida ali. Muitas das vezes uma simples coceira, uma simples irritação na pele é suficiente para que abra uma ferida do dia para a noite e aquela ferida não cicatriza. Além disso, aquela circulação que está difícil, porque a veia está embolada, vai inflamar. Flebites, então inflamação da veia pela má circulação, pela dificuldade circulatória, e até levar um entupimento, trombose, formou um coágulo, aquele sangue parou, ficou tanto tempo represado que ele coagulou, formou um coágulo interno e entupiu a veia, formou uma trombose. E essa trombose, esse coágulo pode, inclusive, depois sair navegando aí para lá no pulmão, embolia pulmonar. Então, a gente precisa entender essa doença, que tem múltiplas faces, desde aqueles vasinhos fininhos vermelhinhos, até casos graves e com complicações associadas, e tratar com um objetivo preventivo, para evitar complicações tardias. Quanto mais o tratamento precoce for instituído, mais fácil, mais eficaz e mais duradouro. E quanto mais tardio, mais difícil e mais sofrido, muito sofrimento, tratar quando já se tem uma complicação. Seja pernas escurecidas, seja ferida, seja trombose ou uma flebite. Claríssimo também, doutor. Vamos falar sobre avião. As pessoas que fazem viagens longas de avião e ficam sentadas o tempo todo e o pé incha, a perna incha, isso também é sinal de varize? Existe uma entidade, uma doença, chamada trombose do viajante, tá? E ela precisa ser entendida com todas as suas características. Veja, sabe aquela mulher jovem, que às vezes não tem doença nenhuma, e que no final do dia chega a ter um inchaçozinho leve nas pernas? Esse inchaço pode ser postural, simplesmente porque ela ficou o dia inteiro trabalhando em pé, um inchaço leve, sem doença maior, sem nada diferente. Mas aquela pessoa que faz uma viagem de avião sob alta pressurização, muitas horas assentada na mesma posição, quando ela sai do avião, os sintomas mais comuns são inchaço assimétrico, ou seja, uma perna incha muito mais do que a outra. A dor, a dificuldade para andar, eu não consigo nem pisar. E a piora progressiva, nós podemos estar diante da trombose do viajante. Então, sim, quando estamos viajando sob alta pressão, muitas horas no avião, o sangue pode represar e pode levar a uma trombose. Risco maior para aquelas pessoas que têm várias comorbidades, pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, uso de cigarros, e também tem varize. Esse somatório aumenta o risco da doença trombose, seja trombose do viajante ou seja outro tipo de trombose. E uma última pergunta, doutor. Como que é a cirurgia de varize e o pós-operatório? É muito bom e importante explicar esse novo conceito. Primeiro, eu costumo dizer cirurgia em último caso. Nós estamos diante de uma era muito melhor, muito mais moderna, onde 99% dos casos podem ser feitos sem cirurgia. Você não precisa mais operar, existe o laser, que é capaz de tratar microvarizes até varizes grossas internas e na safena. Então, o laser ele é mais eficaz, o laser ele é mais seguro e o laser ele é mais duradouro. Então, tratamentos com laser interno, endolaser, são muito melhores que tratamentos cirúrgicos. Mas por quê? A cirurgia não é um tratamento ruim, mas a cirurgia é um tratamento arriscado. Corre-se risco de lesões e complicações inerentes a qualquer cirurgia. O repouso de uma cirurgia varia do grau de acometimento de doença. São apenas varizes ou a safena também está acometida? É necessário fazer uma higiene dessas varizes, uma limpeza, uma retirada, ou é necessário arrancar, retirar toda essa safena? E o tempo de repouso varia de 20 a 30 dias, de acordo com a doença, com o grau de doença e com o estágio de evolução.
né? É uma grande vantagem que o laser tem, porque o laser não tem repouso. Mas a cirurgia, sim, entre 20 a 30 dias, dependendo do estágio de doença. Tá joia? Tá, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui agora sobre espuma e glicose. Isso é injetado na veia? Veja bem, existe um tratamento onde a gente faz a injeção de um medicamento na forma líquida para fazer a esclerose, o fechamento daqueles vasinhos, por exemplo. Ou do mesmo medicamento, sob uma concentração tal, sob uma pressão tal, que ele se transforma numa espuma. Então, essa espuma pode ser usada para tratamento de varizes internas, para tratamento da varize da safena, para tratamentos auxiliares ao tratamento de úlceras e feridas. Então, o tratamento com aplicação líquida, o tratamento com espuma, o tratamento com laser, tudo isso são ferramentas que o angiologista cirurgião vascular vai escolher a melhor, a mais específica para o seu caso, para planejar o melhor tratamento para você ter o melhor resultado, principalmente o mais duradouro. Maravilhoso. A gente fala que é a última pergunta, mas não é porque as perguntas estão chegando. Doutor Guilherme, a pergunta é assim: quem tem varize e deseja fazer cirurgia de estética, ou uma lipoaspiração, ou uma abdominoplastia, ela corre algum risco? Sim. É preciso entender a pessoa de uma forma um universo mais amplo. Essa pessoa ela tem varizes, mas ela também tem outras doenças. Pressão alta, diabetes, hipotireoidismo. Ela é uma pessoa que fuma, ela está sedentária, ela está obesa e também tem varizes. O risco de um problema de uma complicação circulatória pós-procedimento, pós-cirurgia plástica, pós-procedimento dermatológico é um risco maior, é um risco aumentado. E a gente precisa tomar medidas e atitudes preventivas, profiláticas, para que essa pessoa não desenvolva a doença trombose depois. Por outro lado, é uma mulher jovem, sem nenhum tipo de doença, que tem apenas microvarizes e vazios e que vai fazer uma cirurgia plástica. É uma cirurgia rápida, uma troca de uma prótese de mama, por exemplo. Essa paciente pode não precisar de nenhuma profilaxia eventual, nenhuma prevenção pós-tratamento. Mas não, uma cirurgia grande. Ela fez também uma cirurgia de abdômen, fez uma lipo, fez uma abdominoplastia, fez uma prótese de mama, foi uma cirurgia de 6 horas. E sim, ela tem benefício em fazer prevenção para trombose, mesmo tendo doença em estágio inicial. Então, é preciso entender o universo da pessoa que nós estamos entendendo. Ela é única, ou seja, ela tem outras comorbidades ou ela tem apenas aquela doença. É uma cirurgia simples e rápida ou é uma cirurgia complexa e demorada? Para tomar, então, a melhor decisão quanto à prevenção em termos farmacológicos, pode ser medicamentos injetáveis, para poder prevenir a trombose, pode ser o uso de meias elásticas compressivas com compressão graduada durante a cirurgia, existem meias para esse fim, ou simplesmente a deambulação precoce, olha, terminou, você já vai caminhando para poder evitar qualquer tipo de complicação nesse sentido. Entendido? Doutor, quem faz cirurgia de varize, corre o risco dessas varizes voltarem ou o problema está resolvido para sempre? Outro grande mito, cirurgia não cura varizes. Cirurgia é só uma opção de tratamento, é só uma ferramenta. Lembra, a doença é crônica, degenerativa, a doença é genética, relacionada ao envelhecimento. Então, a cirurgia é só uma ferramenta. A gente sabe hoje que o sucesso de cirurgia, principalmente quando tem acometimento da safena, chegam a valores como 58% e 60% de sucesso em 5 anos. O que a gente sabe? Que 40% das pessoas que vão fazer cirurgia com acometimento da safena vão precisar de uma nova cirurgia em 5 anos. Então é preciso ser discutido e explicado isso para as pessoas. Olha, você vai fazer uma cirurgia porque você tem indicação, você precisa, mas a chance de precisar de uma nova cirurgia em 5 anos chega a 40%. E é comum ver pessoas que já operaram 2, 3, 4, 5 vezes. Talvez seja o momento da gente mudar a estratégia e passar por uma estratégia mais duradoura, mais eficaz, mas principalmente mais segura. Por exemplo, o laser. O laser interno, o benefício a longo prazo é muito superior. A gente sabe que mais de 98% das pessoas que tratam suas varizes, principalmente a sua safena, com tratamento a laser, apenas 2% vão precisar de um retoque a cada 5 anos. Então, assim, hoje a medicina evoluiu muito. As técnicas e tratamentos também. Mas, de novo, é preciso entender se aquela técnica de tratamento é específica e tem validade e indicação para o seu caso específico.
Uhum. Doutor Guilherme, é mais uma que chegou aqui. Agora, uma jovem de 20 anos sente formigamento na perna e a perna dói o dia inteiro. Isso pode ser... E tem familiares que têm varize na perna. Esse pode ser um indício, esse formigamento na perna e essa dor durante o dia, pode ser um indício de varize? Olha, pergunta importantíssima. Cada vez mais eu tenho recebido em consultórios mulheres mais jovens, 15, 16, 17 anos. Sintomas como formigamento são muito comuns, não exclusivos, ou seja, outras doenças podem causar formigamento. Mas veja, quando a gente vê um pouquinho mais da história dessa paciente, ela tem história familiar e ela já tem sintomas sugestivos. Ela precisa ser avaliada por um especialista para entender qual que é o caso, qual que é o estágio e qual o melhor tratamento. Mas além de formigamento, peso, cansaço, queimação, perninha que fica pesada no final do dia, olha, parece que eu carreguei um saco de areia nas pernas, só que aí um encarcimento tão pesado que está na perna, tem que chegar em casa e botar a perninha para cima. Sintomas que pioram ao final do dia, lá na cama, a perninha fica inquieta, vira para um lado, vira para o outro, não tem posição, sensação que a perna cansou mais do que ela, fadigou mais do dia. A pele também demonstra sintomas, a pele começa a ficar seca, com tendência à coceira, escurecida. Então, são questões que precisam ser entendidas individualmente. Mas, sim, formigamento é sintoma comum, porém não exclusivo. Outras doenças podem causar formigamento nas pernas também. Muito bem. Gente, procura o médico. Tá aqui o Instagram do Dr. Guilherme Jonas, @Dr. Guilherme Jonas, link na bio, lá tem o telefone, contato, manda dúvida, pergunta, tudo que ele vai responder para vocês. Mas mais importante disso tudo, marque uma consulta, vá ao médico e veja o que está acontecendo, né, doutor? Prevenir é sempre melhor. Sem dúvida. O melhor remédio é a prevenção e cuide da sua saúde circulatória. Ame-se mais, cuide-se mais. Vamos evitar complicações e evitar tratamentos arriscados para o futuro. Muito bem. Muito obrigada, doutor Guilherme Jonas. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Amém. Todos nós. Um grande abraço para você, Maninha, e para todos os ouvintes aqui da TV Horizonte. E quem quiser, quem tiver alguma dúvida que a gente às vezes não conseguiu responder, eu vou ficar muito feliz aí, pode mandar um direto aí pelo Instagram, uma mensagem, ou pelo Facebook, vai ser um enorme prazer em responder. Amém. Muito obrigada, tchau.